Esse é o Band Entrevista aqui na tela da Band. Hoje com o historiador Ângelo Rubinho, produtor cultural Pedro Rubinho. O programa fala um pouco mais sobre a história e a cultura de Taubaté e, é claro, da região metropolitana. E a gente falava aqui de alguns nomes do século XX que começam a aparecer. O Almanac Europeu faz questão de trazer. Tem muito nome ainda para aparecer, só que no intervalo a gente falou uns 10, né? Tem. Taubaté sempre forneceu para o Brasil bons nomes, fosse na cultura, fosse na pesquisa, que é hoje que a gente faz. Então a gente tem radialistas incríveis, né? A gente tem pesquisadores de renome. Um deles que a gente estava conversando agora há pouco é o Paulo Camilleri Florensano, né? Alguém que se relacionava com Gilberto Freire, com nomes aí da história, Buarque. Sérgio Buarque de Holanda, com nomes que são tão relevantes para a construção da história do Brasil. Eles estiveram aqui para consultá-lo, né? Então, o professor Jerônimo de Souza, que ele não é taubatiano de nascimento, Baiano. mas ele é baiano, mas foi um profundo estudioso de Taubaté. Cesídio Ambrogi, que também não é taubatiano de nascimento, nasceu em Natividade da Serra, mas foi uma das mentes brilhantes de Taubaté, uma das pessoas que mais contribuiu para a difusão da cultura taubatiana. Urbano Pereira. Urbano Pereira, um grande engenheiro, que também tem a sua contribuição no campo, na área dele, né, na engenharia. Gentil de Camargo. Gentil de Camargo, que foi um grande antropólogo, um grande latinista, um grande professor de português. Uma das primeiras pessoas de Taubaté a mostrar como era a vida do caipira. Esses três, o Gentil, o Urbano e o Cesídio, eles formavam um trio que foi apelidado pelo Lobato dos Três Jacarés. Esses três jacarés eram pessoas muito interessadas, né? Muito admiradas pelo Lobato, eram pessoas envolvidas nas questões culturais da cidade, foram inovadores. O Urbano, ele era dono de uma empresa, me fugiu o nome da empresa, que fazia as construções, a Predial, né? Que construiu parte da Taubaté moderna a partir dos anos 50. Então era um homem de boas posses. Aí você tinha o latinista, que era o Gentil de Camargo, um homem profundamente ligado também às questões da terra, às questões... E você tinha o Cesídio, que estava mais voltado à crônica, ele era mais jornalista e mais poeta. Esse trio, no momento de baixa do Lobato, foram o grande esteio dele. Uma das coisas que a gente vai contar em breve é a história, por exemplo, do primeiro sítio do Pica-Pau Amarelo que existiria no Brasil, que estava sendo concebido aqui em Taubaté. Que não é esse que todo mundo conhece. Não é esse que todo mundo conhece. O primeiro sítio era uma biblioteca temática, ficaria onde hoje é a Rodoviária Velha, e que no seu conjunto ele lembrava o sítio do Pica-Pau Amarelo. E esse foi um assunto que rodou o Brasil inteiro. Todo mundo ficou impressionado com isso, e o próprio Lobato, que passou assim a assessorar a elaboração dessa biblioteca. Foi que década? 43. 43. Foi em 43. Em determinado momento, a prefeitura entra, o Cesídio manda uma carta falando que a prefeitura ia ajudá-lo a... Tinha entrado na história. A desenvolver. Aí o Lobato manda uma das cartas mais emblemáticas dele, falando que aí ele começa a explicitar por que aquilo não daria certo. Ele canta a bola, tô cantando a bola, isso não vai dar certo por isso. Em suma, falava que eles me odeiam, Taubaté não faria nada para mim, então pode ter certeza, Cesídio, que acabou isso daí. Dito e feito. Realmente, essa biblioteca ela não saiu como concebida, ela vai fazer uma versão pocket dela, uma versão menorzinha, onde foi a Escola do Comércio ali. Então você monta ali uma biblioteca sítio, que não é a visão. Enfim, Cássio Ferreira Expedipau. Lobato foi ter valor em Taubaté depois da morte dele. Depois do sítio do Pica-Pau Amarelo. E foi ter valor aqui depois de ter valor no Brasil inteiro, mas exato, assim. Exato. Mas o Lobato por uma razão um pouquinho mais profunda, porque ele era taubatiano de raiz e todos que o criticavam, de certa forma, tinham um convívio, tiveram convívio com ele ou com o avô dele. Né? A presença do Visconde de Tremembé ainda foi sentido
décadas depois da morte dele, né? Que aí foi tinha em ligação 1911. política também. É porque às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Demora um pouco para fazer milagre. Mas existe um trabalho grande de resgate do Lobato a partir dos anos 50, 60, principalmente agora recentemente, com vocês, inclusive. Sim, começa da história. Alguma hora tem que dar chama. Eu imagino que já está dando chama, viu, Elcio? Né? O Lobato, para começar, o Lobato foi odiado pela esquerda e pela direita ao longo de toda a vida dele e no pós-mortem, né? E não seria diferente nos dias de hoje. Ele é um escritor ainda, que as ideias ainda não são plenamente compreendidas e quando são estudadas, muitas vezes são descontextualizadas. Isso dificulta muito que você forme um juízo mais real do que foi o pensamento dele. Mas agora, com o domínio público, novas editoras trabalhando com isso, novos estudos surgindo, eu tenho certeza que o Lobato vai ter um revival, né, da história e do pensamento lobatiano em Taubaté. E acho que as cartas que nós vamos lançar e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui no Taubaté Shopping vão dar vão dar mais camadas, né, a essa figura que precisa ser analisada dessa forma mesmo, nas suas várias camadas. Enfim, para a gente fechar, nosso tempo está chegando ao final. Vem novidades de outros nomes. A gente falava aqui do professor Dr. Hugo de Domênico, que morreu há pouco tempo, que era um médico e tem estudos interessantíssimos sobre a linguagem tupi. Falamos de outros nomes. A gente perdeu também há pouco tempo o Arrael, a ligação com Anacleto Rosa, com a cultura caipira, com os turunas e tal. Vem novidade por aí nesse sentido, de outros personagens? Bem, eu acho que no esteio da Dona Maria Morgado a gente vai trazer muita gente, né? A Maria Morgado, ela foi uma das principais pesquisadoras aqui de Taubaté e que esse ano completaria 100 anos. E a partir daí, tudo que ela pesquisou é mote para a gente continuar usando. Então ela pesquisou todas as personalidades quanto ela pôde de Taubaté. Então todos os nomes que ela pesquisou a gente também traz de volta. E sem contar que a publicação dela é respeitadíssima e muito utilizada até hoje. É um missal. Maria Morgado é um missal. É leitura obrigatória, é leitura de cabeceira. Então a gente precisa trazer de novo ela. A gente já começou esse trabalho de trazer tudo que ela produziu de volta para os olhos das pessoas e complementar esse trabalho, trazer para novas mídias, né, com os outros personagens, inclusive. Isso é muito importante. Eu queria agradecer ao Ângelo, ao Pedro, que hoje gentilmente nos atenderam ao Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. É uma honra, um orgulho para a gente. Muito obrigado pelo convite. Para mim, muito grande. Eu estou na frente de duas pessoas que eu admiro muito. Muito obrigado, gente que agradece aos Costas. A gente volta semana que vem. Batendo cartão, Nicolino. Estamos aqui. Obrigado. Band Entrevista volta na próxima semana, 8h30 da manhã do domingo, com reprise após o programa Canal Livre. Siga na Band. Uma ótima semana. Até o nosso próximo encontro.